plana 3 do nosso livro 2, o livro das geometrias. Bora lá, vamos falar sobre área de figuras planas. Primeira figura plana que a gente tem a falar aqui é sobre o retângulo. O que é um retângulo? O retângulo ele tem lados paralelos sempre 2 a 2, formando um ângulo de 90 graus entre esses seus dois lados de medidas diferentes aqui, tá bom? E como é que tu vai calcular a área de um retângulo? Calcular a área de um retângulo é bem simples. Calcular a área do retângulo é simplesmente base vezes altura. Um paralelogramo, o que vem a ser um paralelogramo? Um paralelogramo vem a ser uma figura geométrica que tu também tem 4 lados, 2 lados paralelos, 2 a 2 nesse caso. Porém, um dos lados ele vai ser um pouco inclinado, tá? Acreditem, um retângulo ele é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo vai ser um retângulo, porque no paralelogramo eu não tenho um ângulo reto. E como é que tu vai calcular a área de um paralelogramo se tu tiver a base e a altura? A área desse paralelogramo vai também ser dada por base vezes a altura. Bom, mas também pode acontecer um caso que tu tenha um paralelogramo e tu não tenha altura. Tu tem o lado e tu tem o outro lado desse paralelogramo que não são de mesmas medidas. O que tu tem entre eles? Um ângulo adjacente a esses dois lados. Como é que tu vai calcular essa área? A área vai ser dada por simplesmente lado vezes o outro lado, vezes o seno do ângulo adjacente a esses dois lados. Opa, mas é muito parecido com a do triângulo, sim. É como se tu imaginasse dois triângulos aqui congruentes, porque esse ângulo aqui de cima também vai ser alfa, ele é correspondente até por aquela ideia de retas paralelas cortadas por transversais aí. Beleza? E o trapézio? O trapézio, nesse caso, eu vou ter dois lados paralelos e lados que não são paralelos, são lados inclinados. Calcular a área de um trapézio é bem simples. Vai ser a base maior mais a base menor vezes a altura dele divididos por 2. Tá bom? Eis que eu tenho aí o cálculo da área do trapézio. Beleza, gurizada? Te liga aqui, então vamos ver agora mais algumas áreas das figuras planas aqui. Primeiro tem o losango, cara. Algumas coisas que eu quero que tu saiba do losango. Ele tem os 4 lados iguais e ele não é um quadrado. As suas diagonais elas são perpendiculares, ou seja, o ângulo formado entre as duas diagonais, a diagonal verde e a diagonal vermelha, é um ângulo de 90 graus e elas se cruzam ainda no ponto médio de cada uma das diagonais, certo? Por exemplo, se essa diagonal mede 10, é 5 para cima e 5 para baixo. Então tu tem que ficar ligado aí com o teu losango. Como é que tu vai calcular a área desse teu losango? Cara, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido tudo por 2. Então é assim que tu vai calcular a área aí, então, do teu losango. Então lembra dessas dicas que eu estou comentando contigo aí. Agora, círculo. Do círculo, velho, tu tem que ficar ligado em algumas coisinhas. Primeiro, a área do círculo. A área do círculo, πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado é a área do círculo aqui, ó. Todo o nosso círculo aqui. Se eu quero calcular o comprimento da circunferência, ou seja, só essa bordinha aqui do círculo, o comprimento da circunferência, 2πr. Então eu tenho aí a área do círculo, πr ao quadrado, e comprimento da circunferência, 2πr. Uma coisa que costuma aparecer muito em prova, velho, é o setor circular. Como é que tu vai resolver setor circular? Ah, só, o que é um setor circular? Lembra que setor circular é uma fatia de pizza. Essa é a ideia. O que eles podem perguntar para vocês dessa fatia de pizza? Eles podem perguntar esse comprimento da circunferência que vai do A até o B, que é chamado de arco. Como é que tu vai resolver esse comprimento do arco, cara? Tu vai usar a regra de 3. Por quê? Porque tu sabe que 2πr é o comprimento para toda a circunferência que tem 360 graus. Só que eu tenho o meu ângulo central aqui, θ, que observa o nosso arco AB. Então, o comprimento do nosso arco AB vai estar relacionado diretamente com o
θ. Então, com uma regrinha de 3 aí, tu já consegue resolver o teu problema bem tranquilo. Outra coisa que eles podem perguntar envolvendo o setor circular é a área do setor. Ou seja, a área dessa tua fatia de pizza aqui. Como é que tu vai resolver essa área do setor? Tu lembra que a área do círculo é πr ao quadrado, se a circunferência tem 360 graus. Como no nosso caso nós temos um ângulo θ aqui, então para θ nós vamos ter então a área do setor aí. Então, cara, envolvendo o setor circular com duas regrinhas de 3, tu consegue resolver o teu problema bem tranquilão aí, cara, bem na boa. E o último item é o segmento circular. Como é que tu vai fazer o segmento circular, cara? Segmento circular é essa pedacinha aqui, é tipo o capacetezinho aqui, ó. Como é que tu vai encontrar a área desse capacete aqui? Primeiro passo, tu vai ter um certo ângulo aqui. Tu vai calcular a área de tudo isso, a área lilás com a área azul. Essa parte lilás com a área azul, vamos chamar aqui, ó, a área do segmento. A área do segmento vai ser a área do setor, ou seja, lembrando que a área do setor é a área lilás com a área azul. No momento que eu pego a área lilás com a área azul e tiro a área do triângulo lilás, vai sobrar só a área daquele pedacinho que nós chamamos de segmento circular. Então fica ligado aí, se tu quer achar a área do segmento circular, é a área do setor menos a área de um triângulo. Tranquilo, gurizada? E agora vamos ver nos exercícios como é que isso funciona. Bora lá para os nossos primeiros dois exercícios. Nós temos um retângulo de área 40 centímetros quadrados e a base excede a altura em 6 centímetros, ou seja, a base é 6 centímetros maior que a altura. Se nós chamarmos aqui, ó, a altura de h, a base então vai ser h mais 6, já que a base excede a altura em 6 centímetros. O que tu viu com Moisés logo no início da aula? Que a área de um retângulo é base vezes altura. Portanto, base, h mais 6, vezes altura, isso tudo tem que dar 40. h vezes h ao quadrado, menos 6h, menos 40, igual a 0. O que tu vai fazer agora aqui? Tu vai fazer agora uma báscarazinha aqui, ó. Deixa eu arrumar um sinalzinho aqui, certo? Agora tu te liga aqui, cara, que tu vai ter que fazer uma báscara bem legal aqui. Ou tu pode pensar dois números que multiplicados dão menos 40 e somados dão menos 6. Também dá para pensar assim. 10 e 4, mas não vamos facilitar a vida, vamos fazer um delta aqui. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Portanto, delta é igual a 36 menos 40 vezes menos 4 dá mais 160. Portanto, o nosso delta aqui vai dar 196. Então, o H é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de 196, divididos por 2 vezes o A. Então, menos 6, mais ou menos a raiz quadrada de 14, divididos por 2. E aí tu tem duas situações, ó. Menos 6 mais 14 dá 8, 8 divididos por 2 dá 4, menos 6 com menos 14 dá menos 20, divididos por 2 dá menos 10. Só que como a altura é um comprimento, eu não posso ter um comprimento negativo, portanto o valor da altura aí para nós é 4. Tranquilo, gurizada? E agora nós vamos fazer o exercício 2 com Moisés então, de boa? Bora lá para o exercício de número 2, ele fala o seguinte: para determinar a área de um paralelogramo que tem medidas de lados não paralelos iguais a 12 e 8 e um ângulo adjacente a esses dois lados valendo 45. Lembra como é que calcula a área de um paralelogramo quando ele te dá dois lados e um ângulo adjacente? O que tu faz? Vai pegar um lado, multiplica pelo outro lado, vezes o seno daquele ângulo em questão que ele está te fornecendo. Então, nesse caso, a área vai ser dada por 8 vezes 12 vezes o seno de 45 graus, conforme ele te deu no enunciado. Então, bora lá nesse caso aqui, vamos resolver. E antes de sair multiplicando, já calcula o seno de 45, a 8 vezes 12 vezes o seno de 45, que tu te lembra que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E olha que barbada fica se tu fizer isso aqui, ó.
O 12 simplificou com o 2 que te deu 6, e 6 vezes 8 vai te corresponder em 48. Então, tu vai ter que essa área vale exatamente 48 raiz de 2 unidades de área ou centímetros quadrados, conforme ele te forneceu ali no teu enunciado. Beleza, gurizada? Bora lá então, teu exercício 3, cara, ele trabalha com trapézio isósceles. Quem é esse cara? Trapézio isósceles é aquele cara que tem os dois lados não paralelos congruentes. E ele nos dá as informações que as bases medem 12 e 4 e que esses lados congruentes aqui, eles medem 5. Normalmente, cara, quando ele trabalhar contigo com um trapézio isósceles, vai aparecer esse Pitágoras aqui no meio. E tu vai conseguir construir esse Pitágoras aqui nesse triângulozinho aqui no lado. Ó. Certo? Normalmente tu vai usar. Como ele está querendo a área do nosso trapézio, esse segmento aqui representa a altura. Então o que tu precisa entender? Esse pedaço todo aqui, ó, que eu tenho, ó, todo esse pedaço mede 4. 12 menos 4 dá 8. Esses 8 que sobram serão distribuídos para este pedaço e para este pedaço do mesmo tamanho. Então, como eu estou tirando aqui, sobram 8 e eu preciso dividir em 2 pedaços, esse pedacinho mede 4, esse pedacinho também mede 4. Aqui esse lado não paralelo mede 5. Então, como eu tenho um triângulo retângulo, tu faz o Pitágoras, ó. H ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Então, tu vai concluir que H ao quadrado é 25, 4 ao quadrado 16, então menos 16. Portanto, H vai ser a raiz quadrada de 9, portanto, a altura é 3. E conhecendo a altura, tu consegue encontrar a área do teu trapézio aí. Lembra que a área do trapézio é base maior, mais base menor, vezes a altura que tu acabou de encontrar. Tudo isso divididos por 2. Então, vamos lá. A área do trapézio, 12 mais 4, 16. 16 divididos por 2 dá 8. 8 vezes 3, portanto, a área, então, aí é 24. E tá tranquilão a área do teu trapézio. 24 centímetros quadrados. Só para botar a unidade de área e ficar bonitinho. Tranquilo, gurizada? Então, fica ligado no teu trapézio isósceles aí, que vai aparecer o Pitágoras. E agora vocês vão ver o exercício 4 com Moisés. Beleza, então, gurizada. Seguindo o barco, vamos para o exercício de número 4. Ele fala para determinar a área de um losango, sendo 40 centímetros o seu perímetro e 12 centímetros a sua medida da diagonal. Bom, lembra que quando a gente fala num losango, todos os seus lados são iguais. Eu estou chamando todos os lados, nesse caso, de A. Beleza? E ainda mais importante que tu deve te lembrar, as diagonais são perpendiculares entre si e elas se encontram exatamente no ponto médio delas. Então, se uma diagonal vale 12, o que tu já consegue me informar aqui desse pedacinho dela? Metade dela vai valer 6. Feito? Já coloca isso, tá? Bom, então lembra o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vocês concordam comigo que 4A é igual a 40. Eis então que eu chego que o A vai valer exatamente 40 dividido por 4, que vale exatamente 10. Então eu sei que o lado desse meu losango vale 10. Se o lado vale 10, olha só, tu vai aplicar também um Pitágoras, que eu vou chamar aqui de X, nesse caso. Então eu vou aplicar um Pitágoras para vocês, usando aqui hipotenusa, que é 10. Então 10 ao quadrado é igual a quem? É igual a 6 ao quadrado mais o x ao quadrado. 10 ao quadrado, 100. 6 ao quadrado, 36, vai menos 36, é igual a x ao quadrado. 100 menos 36, 64, então é isso que eu tenho, a raiz quadrada de 64, o que vai corresponder em x, que é 8. O x que é 8. Bom, mas lembra que se aqui vale 8, aqui também vale 8. É isso que tu acabou de determinar quanto vale toda a tua diagonal maior. Toda a tua diagonal maior. Toda a diagonal maior vale 16. E eis que tu estás apto a calcular a área desse teu losango. A área do losango vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor divididos por 2. Diagonal maior, 16. Diagonal menor, 12.
dividido por 2. 16 dividido por 2 vai te corresponder em 8. Então, eu tenho 8 vezes 12. E 8 vezes 12 vai te dar 8 vezes 10, 80. 2 vezes 8, 16. 80 mais 16 vai te corresponder em 96 centímetros quadrados ou 96 unidades diárias. Pronto, está resolvida a tua questão. Tranquilo? Já na questão de número 5, ele pede para ti calcular o comprimento daquele teu setor circular e o comprimento do arco e a área. Como é que tu vai fazer aqui? Vai para uma regra de 3. Ele te forneceu o ângulo central e ele te forneceu o raio aqui. Lembra como é que tu calcula a área de um círculo, né? Vamos fazer o comprimento do círculo. O comprimento do círculo é 2πr, tá bom? É 2πr. Como o raio foi 6, tu concorda comigo que o comprimento desse círculo total seria dado por 2 vezes π vezes 6. Ou seja, o comprimento dele vale exatamente 12. Então, a gente pode dizer aqui, no comprimento, que 12π corresponde, ao comprimento sendo 12π, vamos colocar aqui 12π, comprimento 12π corresponde a 360 graus. Feito? Só que ele quer saber num ângulo de 60. Num ângulo de 60, o que tu percebe comigo? Que eu tenho o valor do comprimento desse setor. Feito? Tu percebe comigo que do 360 por 60, eu dividi por 6. Então, do 12 para o comprimento, 12π para esse comprimento, eu vou também ter que dividir por 6. Eis então que eu chego que o comprimento desse setor vale exatamente 2π unidades de medidas agora, unidades de medidas porque a gente está falando em uma medida aí, feito? Bom, e agora, o que ainda eu consigo calcular com vocês? A área, como é que eu calculo a área de um círculo? Lembra que a área de um círculo é dada por πr ao quadrado? R ao quadrado. Nesse caso, o teu raio vale 6. Então, vocês teriam que essa área vai valer π vezes 6 ao quadrado, então essa área desse círculo é correspondente a 36π unidades de área. Porém, ele não quer saber a área do círculo inteiro. Vai para uma regra de 3, então tu sabe o quê? Tu sabe que 36π corresponde a 360 graus. Ele quer saber para 60 graus. Para 60 graus, que é o setor que tu tem ali. Então, esse cara vai ser a tua área, que vamos chamar aqui, área do setor, SS, tá bom? Superfície do setor. Feito? E eis então que essa área tu de novo vai perceber, opa, do 360 por 60 eu dividi por 6, do 36 para π para SS eu vou também dividir por 6, eis que eu chego em 6π unidades diárias, eis que está calculado aí para vocês o exercício de número 5. Beleza, gurizada? Bora lá então, gurizada, agora para os teus 4 principais polígonos regulares, cara. Lembra que nós vimos lá que os polígonos regulares eram aqueles caras que tinham lados de mesmo comprimento, ângulos internos iguais e ângulos externos iguais. Os 4 principais e que com certeza tu vai cruzar em qualquer prova, com pelo menos um deles. O primeiro deles é o quadrado, cara. Então vamos lá, vamos começar bem basicão aí. Perímetro. Lembra que o perímetro, cara, é a soma de todos os lados. Então A mais A mais A mais A. Portanto, o perímetro aí do nosso quadrado é 4A. Duas coisas que tu precisa lembrar que são fundamentais para o quadrado. A primeira delas é a área do quadrado, que tu pode usar como base vezes altura, mas é legal que tu lembre que a área do quadrado é lado ao quadrado. E a diagonal do teu quadrado, cara. Essa diagonalzinha aqui ela é clássica de aparecer em prova. E lembra que a diagonal ela pode ser expressa por lado raiz quadrada de 2. Então tu cola no teu lado uma raizinha de 2 aqui para achar a diagonal do teu quadrado, certo? Agora, outro cara aí, ó. Teu triângulo equilátero, cara. Lembra que ele tem os 3 lados iguais e todos os ângulos internos de 60 graus aqui. Então, uma coisinha sobre a altura dele, tá? A altura dele divide a base ao meio, fazendo com que esse pedacinho aqui seja igual a esse, portanto, A dividido por 2. Vamos começar do basicão lá. Perímetro do meu triângulo equilátero. A mais A mais A. Portanto,
O perímetro desse cara aí é 3A. Agora as duas principais fórmulas que tu não pode te esquecer, velho. A área dele é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra dessa formulazinha aqui, ó. E a formulazinha para altura. Sim, tem uma formulazinha pronta para altura. Ela pode ser por um pitch aqui, um Pitágoras, bem tranquilo. Mas é legal que tu lembre que a altura é lado raiz de 3 sobre 2. Tá ligado, meu velho? Então tu lembra aí, perímetro, área e altura do teu triângulo equilátero. Essas duas aqui são as principais, área e altura. Agora aqui eu quero que tu fique bem ligado no teu hexágono regular. Cara, apareceu na tua prova essas duas palavrinhas juntas, hexágono regular, primeira coisa que tu vai fazer, liga os vértices opostos. Então eu vou conectar os vértices opostos. Porque no momento, cara, que tu conectar os vértices opostos, tu vai dividir o teu hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. É o primeiro passo, cara. É o primeiro passo que tu vai fazer, então, envolvendo o hexágono regular. Pega o teu hexágono e divide em 6 triângulos equiláteros. Por quê? Só faz. Confia em mim que vai dar muito certo na tua questão. Agora, algumas coisinhas que tu precisa lembrar aí do teu hexágono regular. Primeiro, o perímetro clássico aí. O perímetro é 6A, né? A mais A mais A mais A mais A mais A. E a área desse cara. E se tu sabe calcular a área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tu sabe calcular a área de 6 deles. Então tu vai pegar, na verdade, a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Então tá aqui a formulazinha do hexágono regular. Mas a minha dica fundamental é essa, cara. Pega o teu hexágono regular e divide ele em 6 triângulos equiláteros antes de começar o teu problema, certo? E para fechar aí um octógono regular, aí, por precaução, vamos colocar ele aí. Perímetro desse cara é 8A. E a área desse cara aqui, ele vai ser assim, ó. 2A ao quadrado vezes, abre parênteses, raiz de 2 mais 1. A fórmula dele é um pouquinho mais complicada que a dos outros. Mas se ele aparecer aí, ele já apareceu algumas vezes em prova, então é bom a gente ficar ligadinho no nosso octógono regular. E esses caras aqui são os 4 principais polígonos regulares que tu tem que lembrar e memorizar essas formulazinhas aqui. Do quadrado, área e diagonal. Do triângulo equilátero, área e altura. Do hexágono regular e do octógono regular, as suas respectivas áreas. Tranquilo, cruzada de boa? Então tá, galera, falando para vocês sobre inscrições e circunscrições em polígonos regulares. Lembre, todo polígono regular ele é inscritível e circunscritível a uma circunferência. Primeira coisa que eu quero que vocês se liguem na inscrição. Sempre que eu inscrever um polígono regular numa circunferência, o que isso vem a ser? Inscrever, lembra, o polígono regular vai estar dentro da tua circunferência. Primeira coisa, a gente chama isso simplesmente que tu vai ter aqui como raio do teu círculo circunscrito. Por que raio? Porque tu deve unir o centro ao vértice. E sempre que tu une o centro ao vértice desse teu polígono, tu vai ter o raio do teu círculo circunscrito, que eu vou chamar aqui para vocês de Rzão. Esse Rzão, ele sempre vai ter uma referência dentro desse teu polígono regular. Se tu analisar comigo aqui, esse raio no quadrado, ele corresponde à metade, supondo que o lado desse quadrado é L, ele corresponde à diagonal dividido pela metade, ou seja, o raio é exatamente a metade da tua diagonal. Agora, se tu perceber comigo, olha só esse cara aqui, quem é o teu raiozão num triângulo equilátero de lado A. Lembra, esse cara aqui, ele vai ser o raio do teu círculo circunscrito, porque eu uni o centro ao vértice, e esse raio, ele corresponde a 2/3 da altura. Lembra quem é a altura? Lado raiz de 3 sobre 2. Então, nesse caso, isso aqui vai te corresponder ao lado raiz de 3 sobre 3, quando a gente fala no raio do círculo, de um triângulo equilátero inscrito a um círculo aqui. 2/3
da tua altura. Vocês podem fazer a simplificação aqui, tá bom? E quando a gente fala no hexágono regular, não te esquece, é sempre unir o vértice ao centro, o vértice ao centro. O que que tu vai perceber? Tu vai perceber que esse cara corresponde ao lado. Esse teu raio, ele corresponde ao lado do teu hexágono regular. Então, sempre que eu tiver o hexágono regular inscrito a uma circunferência, ele corresponde a exatamente o raio é igual ao lado. Porém, se o teu polígono regular estiver circunscrito à circunferência, vocês devem unir o centro ao ponto médio, que eu vou chamar aqui para vocês, esse cara é o que a gente chama de apótema. Apótema é o raio do teu círculo inscrito. Então, o apótema do quadrado corresponde ao lado dele dividido por 2. O apótema do triângulo equilátero, que é o raio do círculo inscrito, esse apótema, ele corresponde a 1/3 da altura. Lembra quem é a altura do triângulo equilátero? Lado raiz de 3 sobre 2. Multiplica por 1/3. Isso aqui vai te dar o lado, chamando esse lado de A, lado raiz de 3 dividido por 6. E se ele falar no hexágono regular, o hexágono regular, eu quero saber simplesmente, olha só, esse aqui vai ser o teu apótema. Só que o apótema no hexágono regular, se tu analisar comigo, olha só, ele corresponde a exatamente a altura de um triângulo equilátero, esse apótema. Então, tu vai ter apótema chamando esse lado do teu hexágono de A, vai ser a altura de um triângulo equilátero, que é a raiz de 3 dividido por 2. E eis que tu tem todas essas figuras inscritíveis e circunscritíveis. Importante, lembra, apótema significa que o teu polígono, ele está o quê? Circunscrito à circunferência. E aí eu tenho o raio da minha circunferência. Minha dica, percebeu que tu tem um polígono regular dentro de uma circunferência? Une o centro ao vértice, tá bom? Une o centro ao vértice. E se tu perceber que dentro do teu polígono regular está a circunferência, tu vai unir o centro ao ponto médio. E esse ponto médio tu vai ter o que a gente chama de apótema aí. Beleza, gurizada? Bora lá então para o exercício 6. O que nós sabemos aqui, cara? Nós temos um quadrado de lado A e a diagonal desse quadrado é 4 raiz de 6. E aí nós queremos o perímetro e a área. Perímetro e área, eu preciso conhecer o lado do meu quadrado. O que tu precisa ficar ligado agora aqui? Ó? Lembrando que a tua diagonal, ela é lado raiz de 2. Portanto, lado raiz de 2 tem que ser igual a 4 raiz de 6. Passa esse raiz de 2 dividindo. 4 raiz de 6 dividido pela raiz de 2. Raiz de 6 dividido por raiz de 2 vai dar raiz de 3. Portanto, o lado do nosso quadrado é 4 raiz de 3. E agora tu consegue encontrar todos os itens. Ó, perímetro, lembra que o perímetro é 4 vezes o lado. Portanto, 4 vezes 4 raiz de 3. Portanto, o perímetro é 16 raiz de 3. E agora, a área do nosso quadrado, lembra que a área ela é expressa por lado ao quadrado. Então, 4 ao quadrado aqui dá 16. Raiz de 3 ao quadrado dá 3. 3 vezes 16, então, 48 centímetros quadrados aí a nossa área desse quadradinho, que a diagonal é 4 raiz de 6. Tranquilo? E agora vamos para o exercício 7 com Moisés. No exercício de número 7, ele fala que o perímetro de um triângulo equilátero equivale a 12 raiz de 3. E ele pede para determinar o lado, a altura e a área. Vamos lá, lembrem que o perímetro de um triângulo equilátero equivale a 3 vezes a medida do seu lado. Isso é igual a 12 raiz de 3. Então, o A vai ser igual a 12 raiz de 3 divididos por 3. Com isso, tu chega que o seu lado corresponde a exatamente 4 raiz de 3 unidades de medida aí. Feito? Bom, para descobrir a altura, lembra que a altura do triângulo equilátero equivale ao seu lado raiz de 3 divididos por 2.
Como eu já sei que o lado dele vale 4 raiz de 3, então eu vou ter 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, tudo isso divididos por 2. O 4 eu consigo simplificar com 2, que vai me dar 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 13. Então eu chego que a altura vale 2 vezes 3, ou seja, a altura vai valer exatamente 6 unidades de medida. E ainda, por final, ele pede para calcular a área desse triângulo equilátero. Lembra como é que calcula a área de um triângulo equilátero? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado vale 4 raiz de 3, então vou ter que essa área é dada por 4 raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3, tudo isso dividido por 4. 4 ao quadrado dá 16, dividido por 4 dá 4. Então, tu já pensou aqui, ó, opa, isso aqui é 4. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, vezes raiz de 3. Então, 4 vezes 3 vai te dar exatamente 12. Eis então que tu tem que a tua área vale exatamente 12 raiz de 3 unidades de área. E aí mata a tua questão. Casualmente, o perímetro e a área foram iguais em números. Tomem cuidado, em números. Mas não significa que o perímetro e a área são iguais. Beleza, gurizada? Bora lá para o nosso exercício 8. Nós temos um quadrado, então, cara, inscrito na circunferência, em que o comprimento da borda dessa circunferência, cara, é 16π. Lembra que o comprimento da circunferência é 2πr. Portanto, 16π divididos por 2π, isso vai ser o meu raio. Pi cancela aqui, né? Então, 16 divididos por 2, raio vale 8. Só que para achar a área do quadrado, cara, tu vai ter que relacionar agora a figura. Te liga numa coisinha aqui, ó. Isso aqui tudo, ó, é o diâmetro da tua circunferência. São 2 raios. Se um raio é 8, esse aqui também é 8. Portanto, isso aqui é 16. Esse diâmetro é 16. Beleza. Então, o diâmetro aqui, o diâmetro vale 16. E tu vai ter que lembrar, cara, que o diâmetro aqui para nós no quadrado, ele é igual a diagonal, que é lado raiz de 2. Portanto, lado raiz de 2 é igual a 16. Portanto, o lado do nosso quadrado é 16 divididos pela raiz quadrada de 2. E aí tu vai me perguntar, Sor, tu vai racionalizar agora? Não, cara, eu não vou racionalizar. Por quê? Porque o exercício está pedindo a área do teu quadrado. Se ele está pedindo a área do teu quadrado, o que tu vai fazer? Ah, não, me desculpa, cara, me empolguei aqui, ele só quer a medida do lado. Então racionaliza. Racionaliza aqui, ó. Então A é igual a 16 sobre raiz de 2, raiz de 2 por raiz de 2. Então, 16 raiz de 2 sobre 2. E aí, 16 divididos por 2 dá 8. 8 raiz de 2. Por que eu não ia racionalizar, gurizada? Eu achei que o exercício queria a área. Só para comentar, já que estamos aqui mesmo, né? Lembra que a área do quadrado é lado ao quadrado. Como tu teria uma raiz no denominador, aí tu iria elevar a raiz ao quadrado e tu iria cortar a raiz sem precisar resolver aqui os teus problemas aqui, ó. Então, 16 ao quadrado, 256. Raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. Então, aqui, 128. Tranquilo, gurizada, então? Aí já fica um bônus aí, então, a área do teu quadrado aí. De boa, agora vamos para o exercício 9. No exercício 9, ele fala que a área do quadrado é exatamente igual a 200 centímetros quadrados e pede para te determinar a área do círculo. Como é que tu calcula a área do quadrado? Lembra? A área do quadrado é dada simplesmente pelo seu lado ao quadrado, conforme o Diegão falou. Então, eu tenho que 200 é igual ao A ao quadrado. Logo, A vai ser igual a raiz quadrada de 200. E a raiz quadrada de 200 corresponde a exatamente... Lembra que 200 é 100 vezes 2. Raiz quadrada de 100 é 10. E a raiz quadrada de 2 deixa como 2. Então, eu tenho simplesmente que 10 raiz de 2 corresponde ao lado do quadrado. Bom, mas o que tu precisa saber aqui? Tu precisa saber o raio. O raio, ele é a metade do lado do teu quadrado.
O lado do quadrado vale 10 raiz de 2, então eu chego que o raio vai valer 10 raiz de 2 sobre 2, corresponde então que esse raio é 5 raiz de 2. Bom, calcular agora a área do círculo, basta lembrar que é πr ao quadrado. Então, eis que eu chego aqui para vocês que a área do círculo vai ser dada por quem? A área desse círculo vai ser dada por π. O raio eu sei que é 5 raiz de 2 e elevo ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, raiz de 2 ao quadrado é 2. 2 vezes 25, 50. Eis então que eu chego que a área do círculo é 50 π unidades de área aí. Beleza, gurizada? Então vamos lá, te liga aqui no teu exercício 10, ó. Tu tem um hexágono regular inscrito numa circunferência em que o diâmetro é 20. Tu lembra que eu comentei contigo lá, cara, nos hexágonos regulares? Divide ele em 6 triângulos equiláteros, na hora. Então tu vai pegar esse teu hexágono regular e dividir ele em 6 triângulos equiláteros. E aí tu vai, como tu está dividindo em 6 triângulos equiláteros, isso aqui é lado, lado e lado. Só que esse cara aqui, ele é metade do diâmetro. Ele é o raio, ou seja, se o raio é 10, o lado também é 10, porque isso aqui tudo é 20. Então tu vai concluir a partir de agora aqui, ó, que o lado então vale 10 centímetros. Tamo junto, gurizada? Beleza. E aí ele fala ainda em apótema, cara. O que é apótema? Se tu olhar na tua página anterior, tu vai ver a definiçãozinha que fala que apótema é o raio do círculo inscrito no polígono. Então é como se agora dentro do teu círculo aqui, desculpa, dentro do teu hexágono, tu tivesse um outro círculozinho aqui. E o que a gente chama de apótema é o raio desse círculozinho aqui. E aí tu vai te dar conta, cara, que o raio desse círculo vai do centro até aqui. E esse segmento aqui, ó, que é o apótema, que é o raio do círculo inscrito, ele vai coincidir justamente com a altura do teu triângulo equilátero. Olha o teu triângulo equilátero aqui. E esse segmento vai ser a altura dele. Portanto, o que a gente chama de apótema, nesse caso aqui, vai ter o mesmo valor da altura do triângulo equilátero. E tu vai lembrar que a altura é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Então, nosso apótema também vale lado raiz de 3 sobre 2. Então, portanto, nosso lado aqui é 10. 10 raiz de 3 sobre 2. Portanto, nosso apótema aqui é 5 raiz de 3, que é o raio do círculo inscrito no nosso hexágono regular. Tranquilo, gurizada? De boa? E agora vamos para o exercício 11. No exercício 11, ele pede para determinar as medidas do lado e do apótema de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência. Então, nós temos aqui um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência para vocês aqui, que eu vou colocar só o pontilhado aqui, tá? O que ele te disse? No momento que ele falou no raio, nesse raio aqui, lembra que esse raio ele corresponde a 2/3 da altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero, o Diego já acabou de falar para vocês, é lado raiz de 3 sobre 2. Então, esse raio aqui, ele corresponde a exatamente ao lado raiz de 3 sobre 3. Feito? Já simplificando para vocês. Como o raio vale 12, então tu vai ter 12 é igual a raiz de 3 sobre 3. O 3 passou multiplicando e o raiz de 3 passou dividindo. Então, tu vai ter, nesse caso, 12 vezes 3 dividido por raiz de 3. Racionalizando, já multiplicando por raiz de 3 em cima e embaixo, vocês vão perceber aqui, ó, que 3, esse 3 eu posso simplificar com o raiz de 3 de cima e de baixo. Ali, o que tem embaixo, nesse caso, que dá raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3, simplificou tendo que esse lado vale exatamente 12 raiz de 3 ali para vocês. Beleza? Bom, esse é o lado. E agora o que ele ainda está pedindo para te calcular? O apótema. Lembra que o apótema, conforme o Diegão disse para vocês antes, ele equivale ao raio do círculo inscrito. O raio do círculo inscrito. Esse carinha aqui, tu poderia até fazer um Pitágoras aqui, porque esse ponto é o ponto médio que tu vai ter.
tá? Então é 1/3 da altura. Opa, 1/3 da altura. Só que tu ainda não sabe quanto é que é essa altura. De novo, vocês poderiam fazer um Pitágoras, tá? Então lembra aqui também, a altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2, vezes 1/3 aqui, então vai te dar lado raiz de 3 sobre 6. Opa, o lado eu sei quanto é que vale. O lado vale exatamente 12 raiz de 3, então eu vou ter que o apótema é igual a 12 raiz de 3 vezes raiz de 3 divididos por 6. 12 simplificou com 6, vai te dar 2, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, vezes 2, 6. Então, o teu apótema vale exatamente 6 unidades aí para vocês. Então, tu bate aqui como 6 teu apótema. Quanto é que vale a altura? Se o raio do círculo circunscrito vale 12, a altura vai valer 12 mais 6, que vai te dar 18, e tu mata aí tranquilamente essa altura. Beleza, gurizada? Bora lá para o nosso exercício 12, cara. Nós temos ali na página 62 uma propriedade que envolve segmentos tangentes. O que que acontece aqui, ó? Nós temos um segmento que sai do ponto A e ele vai tangenciar o círculo no ponto P. Vou chamar esse aqui de ponto Q. E esse ponto aqui de ponto R. Só para nós pegarmos os nossos pontos de tangência da circunferência que está inscrita. Como a circunferência está inscrita, ela tem que tangenciar os 3 lados. O que vem essa propriedade dos segmentos tangentes? Esse vértice aqui, quando eu conecto ao ponto de tangência lá no ponto P, significa que a distância do A até o P é a mesma distância do A até o Q. Então eu vou chamar esse segmento de X, certo? Quando eu olho pelo outro ponto de vista, lá do ponto B, a distância do ponto B ao ponto P é a mesma distância do B ao ponto R, exatamente nos pontos de tangência, que são os segmentos tangentes aqui. Então eu vou chamar esse segmento de Y e esse segmento de Y, certo? E para finalizar, o ponto C é a mesma situação. Quando eu conecto o C ao ponto R de tangência e o C ao ponto Q de tangência na circunferência, esses dois segmentos têm o mesmo tamanho e eu vou chamá-los então aí de Z. O que eu sei a partir de agora que eu preciso ficar ligado nas informações? X mais Y, ó, X mais Y é a distância do A até o B, que é 7. Agora, Y mais Z é a distância do B ao C, que vale 6. E agora, X mais Z, que é a distância do A ao C. Então, X mais Z, que é a distância que vai do A até o C, que vale 8. Qual é a dica nesse caso aqui? Soma as 3 equações. X mais X, Y mais Y, Z mais Z. 8 mais 6 dá 14, 14 mais 7 dá 21. Certo, gurizada? O que tu vai fazer agora? Tu vai dividir tudo por 2. Divide todo mundo por 2. Toda a equação por 2. 2x divididos por 2 dá x. 2y divididos por 2 dá y. 2z divididos por 2 dá z. E 21 divididos por 2 dá 10,5. Beleza. O teu objetivo, cara, é achar o valor do x, que ele está te pedindo a distância do A até o P. Só que para conhecer esse x aqui, seria muito legal se eu conhecesse a soma y mais z. E a soma y mais z ele me deu é 6. Então, portanto, x que eu quero conhecer aqui, mais y mais z que vale 6, isso tudo tem que dar 10,5. Portanto, x é igual a 10,5 menos 6. O x, então, ali vai ser 4,5. Essa é a distância do nosso vértice A ao ponto P de tangência no exercício 12, lá nos teus segmentos tangentes. Tranquilo? E agora nós vamos para o exercício 13. Bora lá no exercício de número 13, ele fala que tu tem um quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Sempre que tu tiver uma circunferência inscrita a qualquer quadrilátero, tu vai somar lados não adjacentes, essas somas têm que ser exatamente iguais. Como assim? Esse lado AB somados com o lado CD
tem que ser exatamente igual à soma do lado BC com o lado AD. É isso que nos diz essa propriedade. Então é só correr para o abraço. Vai lá. Então eu vou ter 2x mais 1 tem mais o 9, que é o seu lado não adjacente, mais o 9, tem que ser igual a quem? A x mais 7. X mais 7 é mais aquele teu 12. E agora é só tu resolver para descobrir o valor do x. Primeiro tu descobre o valor do x. Então aqui esse x vem como menos x, eu tenho o valor de x. 1 mais 9 vai me dar 10, vai para lá como menos 10. Então eu tenho que o x vale 7 mais 12 menos 10. Isso vai me corresponder exatamente em 9. Só que ele não quer só saber o valor do x, ele quer saber o perímetro desse cara. Então, bora lá. O perímetro desse cara tu vai ter aqui, ó. 2 vezes 9, 18. Mais 1 vai te corresponder em 19. 9 mais 7 vai te corresponder em 16. Então, o perímetro desse cara corresponde em quem? Em 19 mais 16 mais 9 mais 12. Vamos lá, vamos resolver esse cara aqui. 19 mais 16, 16 mais 10 dá 26, 26 mais 9 dá exatamente 35, 35 mais os 12 vai me dar 47, mais 9 vai me resultar em 56. Então eu chego que esse perímetro vale exatamente 56 unidades de medida aí para vocês. Não esqueça, essa propriedade é mega importante para vocês para qualquer quadrilátero. Beleza, gurizada? Bora lá para o exercício 14, ele é quase um Ctrl+C, Ctrl+V do exercício 13 que vocês acabaram de fazer com o Moisés, cara. Nós temos aí um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, ou seja, a nossa circunferência ela tangencia os 4 lados, e pela propriedade de qualquer quadrilátero circunscrito a uma circunferência, a soma dos lados opostos tem que ser a mesma. Como ele está trabalhando contigo, cara, como um trapézio isósceles, lembra que no trapézio isósceles os lados não paralelos têm o mesmo tamanho, então os dois medem x. E pela propriedade dos quadriláteros circunscritíveis, a soma dos lados opostos, ou seja, 10 mais 30, tem que ser igual a x mais x. Como é que tu sabe que é x? Porque ele falou que é trapézio isósceles, então os dois têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento. Portanto, 40 é igual a 2x, passo 2 dividindo 40, 40 divididos por 2, 20. Portanto, cada lado não paralelo do nosso trapézio aí mede 20. Tranquilo, gurizada? De boa essa aqui então? E agora nós vamos fazer o exercício 15. Bora lá no exercício de número 15, ele te deu um triângulo com medidas AB igual a 9, BC igual a 14 e o AC igual a 11, e ainda fala que o D, o E e o F são pontos médios dos seus respectivos lados. AB é o ponto médio D, o E é ponto médio do lado AC, e ainda temos que o ponto F é o ponto médio do lado BC. O que vocês devem se ligar? Por serem pontos médios, a gente está falando em base média. Ou seja, esse lado aqui é paralelo, esse lado DE é paralelo ao lado BC. Com isso, então, vai vir a sua base média. Base média. Então, se esse lado BC vale 14, significa, então, que esse lado aqui vai valer exatamente 7. Se esse lado aqui, EF, vai valer exatamente a metade do lado AB por ser base média, né? Base média nesse caso. Então, isso aqui vale 4,5, que é a metade do 9. E ainda tu tem nesse caso aqui o lado DF, ele é o ponto médio, ou seja, a base média em relação a 11, o que vai te dar? 5,5. E ele te pediu para calcular o perímetro desse triângulo DEF. O perímetro, lembra, é a soma de todos os lados. 7 mais 4,5 mais 5,5. Então aqui eu vou ter 5,5 mais 5,5, isso aqui vai me dar 10 mais 7. Isso aqui então chega que o perímetro vale exatamente 17, pronto, está resolvida a tua questão de número 15. Beleza, gurizada? Vamos lá para o teu exercício 16, cara. Na tua página 62 tem a propriedade que é o teorema da bissetriz interna. O que essa bissetriz interna vai fazer, cara?
Lembra que a bissetriz ela vai dividir o teu ângulo em dois ângulos congruentes, dois ângulos de mesma medida, e além disso ela guarda uma outra propriedade, ela vai dividir esse lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes, ou seja, lados proporcionais a esses vizinhos aqui, certo? Como é que eu monto essa proporção? Eu gosto de olhar assim, ó, 24 vezes x mais 9 tem que ser igual a 30 vezes 2x. Tranquilo, gurizada? E aí vocês vão ver que vai ficar muito facilzinho agora resolver a conta. Ó, 24 vezes x, 24x, 24 vezes 9, 9 vezes 2, 180, 180 mais 36, 216, é igual a 60x. Então, 216 é igual a 60x menos 24x. Portanto, 216 é igual a 36x. 216 divididos por 36 vai ser o nosso x aí. Portanto, o x vale 6. E aí nós resolvemos o nosso probleminha aqui bem tranquilo. De boa, gurizada? Então, e agora nós vamos para o exercício 17. Já no exercício 17, a gente tem potência do ponto interno, também conhecido como relação entre cordas. Significa que tu vai ter cordas, lembra que o que são cordas? Tu une dois pontos da tua circunferência formando um segmento de reta, né? Só que não passa pelo centro, e aí a gente tem uma corda. Claro que existe a maior corda, que aí a gente chama de diâmetro. Nesse caso, tem o que fazer, essas cordas elas têm um ponto interno, ou seja, tu vai sempre se manter na tua corda multiplicando esses teus segmentos aqui, tendo então que fazer 4x menos 1 vezes x é igual a quem? É igual a 3x vezes x mais 1. E agora aplica a propriedade distributiva. 4x vezes x vai te resultar em 4x ao quadrado. 4 menos 1 vezes x vai te dar menos x. 3x vezes x, isso te corresponde em 3x ao quadrado. E 3x vezes 1 vai te dar 3x. E agora, tu acabou de cair numa equação de segundo grau, igual a zero. Com isso, tu chega então, o 3x ao quadrado vem como menos x ao quadrado, tendo 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado dá x ao quadrado. Esse 3x vem para cá como menos 3x, tendo então menos 4x igual a zero. Daqui tu chega em dois valores para o teu x. Lembra que quando tu tem uma equação de segundo grau incompleta, cujo teu termo independente é igual a zero, tu sabe que um dos teus valores obrigatoriamente já é igual a zero. E o outro vai ser simplesmente quem está ao lado do teu x solitário, se não trocado, nesse caso vai ficar que o x2 vai ser igual a 4. Só que tu deve tomar um cuidado. Tu deve tomar um cuidado gigantesco que o x se encontra solitário multiplicando 3. Então, tu não pode ter uma medida igual a zero. Tu só vai usar o x sendo igual a 4. Porque o que eu quero que vocês se liguem nessa questão ali? Ele está te pedindo só para te determinar os valores de cada uma das tuas cordas, tá? De cada uma das tuas cordas, o valor total. Então, vocês concordam comigo que esse pedaço aqui, 3 vezes x é 3 vezes 4, que vale 12. E aqui vai ser 4 mais 1, que vai valer 5. Então, vamos chamar essa corda que ele chamou aqui de AB. A corda AB, ela vale exatamente 12 mais 5, que vale 17. Vamos também colocar aqui, só para ter também para vocês, aqui ele colocou como D e aqui ele colocou como C. O x vale 4. 4 vezes 4 dá 16, 16 menos 1 vai me corresponder em 15. Então, a corda DC vai valer exatamente em 15 mais 4, que corresponde a 19 aí. Não vão dizer que essas cordas têm a mesma medida, tá? Essas cordas, elas não têm mesmas medidas, e sim os seus pontos internos ali, o produto deles é que corresponde a mesmas medidas aí, e eis que eu matei a questão de número 17 para vocês. Beleza, gurizada? Então, olha só, cara, nosso último exercício de geometria plana, nosso exercício 18,
Aqui eu vou trabalhar contigo com a potência do ponto externo. Ó. Nós temos um ponto P, que está 18 centímetros distante da circunferência, e quando eu prolongo esse ponto P para formar uma corda AB na circunferência, essa corda passa pelo centro da circunferência e mede 10. Sim, 10, 18. Sim, tá? Então, olha só. O que eu sei aqui? Ó? Pela propriedade do ponto externo, ó, eu vou prolongar esse ponto P lá no ponto Q para formar um ponto de tangência na circunferência. Pela propriedade do ponto externo, eu sei que isso aqui vai acontecer. Deixa eu fazer ela aqui no cantinho. Eu sei que PQ ao quadrado, ou seja, o comprimento desse segmento lá no ponto de tangência, é igual a PA vezes PB. Então, te liga aqui, ó, PQ ao quadrado é igual a PA, que é 18, vezes PB, que vai ser 28, que é 10 mais 18. Então, 28. Portanto, PQ vai ser igual a raiz quadrada de 504. E aqui tu vai ter que fatorar o 504, cara. Que vai te dar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 2, vezes 7. O 2 e o 3 tu tira da raiz, 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 14, aí é o nosso valor do nosso segmento PQ, usando a potência do ponto externo. E agora o Moisés vai te dar uma outra visão sobre essa questão aqui. Nessa questão, tu poderia pensar que no momento em que ele falou que PQ é uma reta tangente à tua circunferência, tu pode te lembrar da ideia de retas tangentes a uma circunferência. Sempre que eu tiver uma reta tangente a uma circunferência, tu já une esse ponto de tangência ao teu centro. Significa então que tu tem um ângulo de 90 graus. E lembra que esse cara que une o centro a qualquer ponto em cima da tua circunferência é o raio. O raio vale 5, porque todo o teu diâmetro vale 10, então aqui é 5 e aqui também é 5. Eis que tu tem um triângulo retângulo, aonde nesse caso esse teu cateto aqui eu vou chamar de x, que é o que ele quer descobrir. E a tua hipotenusa vale 23 e o outro cateto vale 5. Com isso, vocês teriam 23 ao quadrado é igual a quem? A 5 ao quadrado mais x ao quadrado. 23 ao quadrado, 529. 5 ao quadrado, 25, vem menos 25 é igual ao x ao quadrado, que é o que ele quer descobrir o valor do x. 529 menos 25 dá 504, x é igual a raiz quadrada de 504, que é o que vocês acabaram de ver com o Diegão, que vale exatamente x é igual a 6 raiz de 14. Por outra forma que vocês podem fazer a mesma questão, não esquecendo sempre que a gente tiver uma reta tangente a uma circunferência, o ângulo que ela forma é um ângulo de 90 graus aí. Beleza, gurizada? Com isso nós encerramos a parte de geometria plana. Vocês devem ter visto que essa última parte a gente foi direto para os exercícios para mostrar para vocês todas aquelas informações, tá certo? Resolvam todos os exercícios e a próxima aula a gente continua aqui no nosso livro das geometrias, beleza? Até a próxima, tchau, tchau!